Boa noite, rolou a bola, vitória da conquista. Primeiramente, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa sexta-feira para falar um pouco de futebol, direto dos estúdios aqui da Igreja Batista Getsemane, no comando técnico de Netinho. E hoje, nessa noite, vamos receber o nosso xerife, o zagueirão do Vitória da Conquista, primeiro passo, né? Esporte Clube, primeiro passo de Vitória da Conquista. O nosso xerife Silvio da Silva Andrade. É isso mesmo, Silvio. Boa noite, Silvio. Muito obrigado pela essa oportunidade de você estar aqui falando conosco. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui com vocês, né? Quando teve o convite, até meu amigo Tatu, que falou, né, do podcast, aí eu fui acompanhar também nas redes sociais aí algumas coisas e quando você me fez o convite, é um prazer estar aqui com você. Eu sinto muito honrado de estar aqui com você, Silvio. Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para falar um pouquinho de futebol, descontraído e uma entrevista. Silvio, fala um pouquinho de você, de onde você é, quando você começou. Na verdade, eu sou aqui de Vitória da Conquista, né? Comecei nas escolinhas, né? Escolinhas municipal aqui da cidade. E aí fui para os times profissionais fazer teste, né? Peneiras que foram feitas aqui, aí daqui a gente saiu para alguns times fora do aqui no estado, né? Em Salvador e também fora do estado. Você chegou à primeira peneira, qual time você foi? Foi aqui mesmo ou foi fora? Na verdade, o primeiro time que eu fui foi o Vitória, né? Vitória, Salvador. Aí eu tive na base do Vitória, fiquei um tempo lá, depois retornei, né? Fiquei alguns meses lá, depois retornei. E aí depois fui pro Paraná Clube. Sim. Lá foi onde eu comecei e dei sequência à minha carreira profissional. E você de qual celeiro aqui de Vitória da Conquista? Qual bairro que revelou o Silvio? Porque os bairros aqui de Conquista é famoso de revelar grandes atletas. Você de qual bairro aqui? Eu sou do Alto Marom. Alto Marom. Sou ali do Alto Marom, ali do Edivaldo Flores, né? Minha infância foi toda ali no Edivaldo Flores, no Ademário Pinheiro. Não chegou aí torcer pro Santos lá, não. Eu acompanhava muito o Santos quando era menor, né? Tinha meu amigo Luciano Tenente, goleiro, Freitas, Piolho foi bem no final que eu acompanhei. Mas o Santos ali era famoso no bairro, né? No bairro Alto Marom. Ah, com certeza, né? Nessa época de criança, o Santos era o principal time, né? Amador da cidade, várias vezes. Campeão, teve até, era com a Aliança, né? Tinha alguns jogos ali que... E Piolho foi onde eu comecei também, né? A escolinha de Piolho foi onde veio o pontapé inicial. E Silvio começou como zagueiro ou não? Com aquela história de jogador, quando começa lá na frente, vai descendo. Na verdade, eu comecei no meio-campo, né? Meu início de carreira, até a carreira profissional mesmo, foi de volante. O pessoal que me conhece há bastante tempo aí
no amador, nas escolinhas, lembra eu jogando de volante, né? Aí comecei de volante, minha carreira profissional, joguei em alguns clubes de volante, aí quando surgiu aquelas de jogar com 3 zagueiros, tal, aí o Sim. pessoal, os treinadores algum me recuou um pouco, né, até para sair jogando e aí que eu Ah, dei sequência e uma na sequência, carreira. uma carreira muito vitoriosa e de muita. Todo mundo fala muito bem de você como zagueiro, como pessoa, até dentro de campo, né? Que é difícil. O zagueirão tem aquele. Mas você impõe a resposta jogando bola. A sua maior trajetória, a sua maior história mesmo está ligada ao Vitória da Conquista, né? Começou lá em 2006, né? Você que subiu com o time naquela campanha do acesso. Você estava lá no time já? É isso, né? Foram 16 anos. E foi no início, em 2006, a primeira partida profissional do clube, um amistoso, eu estava, né? Foi lá em Pedra Azul, na primeira partida. E aí foi onde nós disputamos o primeiro campeonato, fomos campeões invictos. Aí foram 16 anos ali. 16 anos, 28 gols você fez nessa carreira? 32 gols O no pessoal Vitória da Conquista e 400 e alguma coisa, 400 e poucos jogos. jogos, beleza. Silvio, eu fiz essa pergunta também para Tatu a semana passada, vou fazer para você também. Quando o menino sonha em ser jogador de futebol, eles vislumbram muitas coisas. E o que você deixa de mensagem para esses meninos que estão começando? Porque nem todos, infelizmente, vão chegar lá, né? Nem todos vão conseguir chegar no profissional, chegar no alto nível, lá no centro, no grande centro, nem na Europa. Mas o sonho, que é válido. Toda criança que gosta de futebol sonha um dia estar jogando no Maracanã, no Camp Nou, no campo do Real Madrid. Então, e você? O que você passa para esse menino que, principalmente aquele que não vai chegar, que o sonho, infelizmente, é para poucos? Qual é a mensagem que você deixa para aquele menino que está começando agora, que ele vai a luta, o que ele vai, o que ele deve fazer para esse sonho talvez virar realidade ou não e seguir em frente? Na verdade, sempre estar buscando, né? Buscando, treinando, buscando a cada dia melhorar, mas sabendo que você não pode deixar as outras coisas, o colégio. Hoje em dia, antigamente não, um jogador de futebol só queria jogar futebol, não se preocupava, tanto que muitos jogadores mais velhos aí, quando acabou a carreira, não sabia mais o que fazer, né? Sim, Então, o que eu deixo para eles é que mesmo tentando jogar futebol, tem que estudar, tentar se profissionalizar em outra coisa, até porque se o futebol não dá certo, tem outras maneiras, né, sim, e até outras maneiras, e até dentro do futebol mesmo, né? Se você não se tornar um jogador, você pode ser um preparador físico, um fisiologista, sim, nutricionista, sim. tá dentro do futebol, mas não precisa ser necessariamente sendo jogador, né? Você vai tentar, mas se Sim. não der certo, Tem outra tem coisa outras e a vida coisas. segue. Isso. Silvio, hoje você encerrou a carreira, foi que ano que você encerrou? 2022 eu 2022. Então, encerrei. aí Foi meu já último tem ano. 4 anos, né, que você tá. Hoje você trabalha com outras coisas fora do futebol. Hoje você faz, já adiantando aqui, hoje você faz o que fora do futebol ou ainda dentro do futebol? O que você está fazendo por Vitória da Conquista aí? Na verdade, a gente que está desde criança no esporte, né? Não quer sair, né, do esporte. Tive alguns convites até para trabalhar nas categorias de base, né, dos times aqui de Vitória da Conquista, mas preferi me preparar melhor. Sim, Porque às vezes não só porque jogou, você sim, pode, sim. né, tem que se preparar. Mas hoje eu estudei educação física, Bom. tenho Colega, então. tenho eu treino funcional, né, com as Sim. pessoas. Comecei já no meu último ano, 2021, eu comecei com a turma, primeiro com os parentes, né? É, Foi logo depois da sim. pandemia ali. Foi durante a pandemia, quando via o pessoal lá, estava um pouco Sim. ansioso e tal, aí achei um espaço para começar esse treino, até Sim. A para gente começa. incentivar o pessoal. Eu comecei com minha esposa em casa lá fazendo uns treinos, mas não tô atuando, não. É, Isso é bom, né, mas, Silvio? Para que o cara, o ex-atleta que você falou, que
tem essa. Eu acho que você que foi profissional, os outros que são profissionais, quando para, tem aquele sentimento que encerrou um ciclo, mas encontra no próprio esporte um novo começo e vendo que está ajudando outras pessoas. Isso é importante até para a cabeça do ex-atleta, né? Para ele manter assim, um foco que fala, pô, não dá para eu jogar mais profissionalmente, mas eu tô aqui no esporte ajudando outras pessoas. Fala um pouco. Verdade, é mais ou menos isso aí, né? A gente procura tudo aquilo que você aprendeu, que o esporte te deu, você procura passar para alguma pessoa, tentar ajudar alguém, né? E hoje também eu estou na Secretaria de Esportes, né? Lá no Edvaldo Flores mesmo, nós temos lá mais de 500 crianças com vários esportes. São karatê, capoeira, jiu-jitsu, judô, futebol, vôlei, futsal, entendeu? São mais de 500 crianças que estão no projeto lá. Então eu tive esse apoio quando criança, né? Foi de um projeto desse que eu me tornei jogador profissional. Então eu tento retribuir tudo isso que o esporte me deu. Você não chegou a fazer curso para treinador, essas coisas, não? Você chegou ou não? Ainda pensou em ser treinador? Você se vê um dia treinador ali à beira do campo, sofrendo um pouco, e o professor Elias sofreu lá com vocês ou não? Na verdade, para ser sincero, quase toda semana uma pessoa me questiona isso. Sim. Fala, não, você tem perfil para ser treinador. Já pensei, mas é que nem eu estou te falando, eu tenho que tomar alguns cursos, que não só foi jogador, eu não acredito que não é mais ajuda bastante, mas eu tenho que... Hoje em dia é diferente daquela época, né, Silvio? Daqui o cara terminava a carreira e já ia para... encaixava, né? Muito diferente hoje. Aí eu acredito que tem que ter alguns cursos, mas eu penso, é uma área que eu iria... que eu gosto, né? Sim. Tá ali no campo é bom. Pode ser que mais para frente... Se Deus quiser, vamos ver o professor Silvio. Silvio, você, voltando um pouquinho à sua carreira de jogador profissional, então você foi para o Paraná, ainda era juvenil, né? Juvenil Júnior. E qual foi o primeiro time profissional que você jogou mesmo? Foi no Paraná Clube, me profissionalizei, joguei. Aí de lá eu saí, fui para São Paulo, Marília, fui para alguns times de São Paulo, depois alguns times de Goiás e quando o Vitória da Conquista, em 2006, eu comecei minha carreira em 2000, que eu me profissionalizei em 2000 e o Vitória da Conquista foi o primeiro time aqui na Bahia que eu joguei profissionalmente. O pessoal fala aí que você é quase qual o fundador do Vitória da Conquista lá, né? Então você jogou lá no Paraná, disputou o Campeonato Paranaense, disputou o Campeonato Paulista, Goiano, essa bagagem você trouxe, chega em 2006 aqui em Vitória da Conquista. De 2006 você fala que fica 16 anos ininterrupto, não, né? Você teve uma passagem por Bahia de Feira? Na verdade foram 16 anos, só que no segundo semestre, pela dificuldade financeira que tem, às vezes o time não tinha, sempre eu saía. Não tinha calendário, né? Isso, sempre eu saía, né, no segundo semestre. Disputava o Campeonato Baiano, no segundo semestre saía. E com essas que eu saí, joguei Fluminense de Feira, Bahia de Feira, Juazeirense, onde a gente subiu para a Série C, Sampaio Correia. Eu joguei, na verdade, total foram 17 clubes que eu joguei na minha carreira. E foram quantos anos de profissionalismo? Foi de 2000 até 2020, 22 anos? 22 anos, foi de 2000 até 2022. E sempre um atleta, você como atleta, você sofreu nesse período lesões ou interrupções assim na sua carreira? Eu não lembro de você machucar não, graças a Deus, né, velho? Na verdade, o Dr. Alan, que era o nosso médico lá... Um abraço para o Dr. Alan aí. Quando eu encontro ele fala sempre, esse aí é um jogador que nunca machucou. Eu nunca tive uma lesão, mas graças a Deus mesmo, né? Que é um esporte de contato, né? Você não tá livre de... Mas nunca tive lesão. Sim. Eu até brincava com o fisioterapeuta, né? Que era o Dr. Fabrício. Que aí ele falou, passa lá na clínica para ele dar uma olhada. Eu falei, não, doutor, se eu querer encontrar comigo, marca um café, alguma coisa para tomar, mas lá... Tá difícil, né? Um cara ter uma carreira tão longa como você não ter uma contusão, né? Que a gente vê hoje em dia, que é os impactos, cabeçada, hoje em dia muita cabeçada. Acessível,
não sei se sei, mas o estilo que eu via quando eu ia ver vocês jogarem lá o seu estilo é um pouco. Você gostava de algum jogador das antigas, eu achava você um pouco estilo Gamarra, que era um cara. Não era desleal. Você era duro, mas nunca vi você sendo desleal. Nunca vi você. Acho que já foi expulso alguma vez, assim, por entrada violenta? Acho que não, né? Não, entrada violenta não. Às vezes por segundo Cartão cartão, normal de jogo. né? Fui algumas vezes, eu acho que foi 3 vezes aqui no Vitória da Conquista nesses Período. 16 anos, né? Mas uma mão, que Sim, você sim. coisa aí, Não, mas nada. desleal, Não, mas desleal não. muitos zagueiros antigos era. Tinha alguns, mas os zagueiros que eu gosto é assim, os zagueiros tipo Gamarra, tinha alguns zagueiros mais clássicos, Mauro né? Galvão. Mauro Galvão. Esses E caras aqui o Djalma. Djalma Djalminha. foi um dos zagueiros também Djalminha tá. Djalma Era um cara. Você ainda tem uma estatura baixa, mas tinha uma impulsão incrível. Uma calma, né? Calma, presença de área. Sim. Mas eu via sempre você isso aí. Então, talvez até a formação de meio-campo, aquele que saia jogando, eu achava você um zagueiro clássico. Sim, o cara gostava do seu jeito. Vem daí mesmo, por jogar no meio-campo, né? Aí, pra gente ser mais clássico, aí fui pra zaga e não perdi. E aquela mística que você era o capitão, né? O capitão xerife, aquela mística que o capitão tem que ser igual o Dunga, igual o Romário, igual o explosivo. Você sempre foi um cara centrado, calmo. Isso, a liderança é mostrada realmente dentro do campo, né? O cara que talvez você ainda, como você aqui fora, lá dentro do campo, era de poucas palavras e de pouca briga, né? Mas você se impunha como um líder e muito respeitado, não só no Vitória da Conquista, como nos outros clubes também você era respeitado. O que você trouxe, o que você levou para o campo da sua formação para ter essa calma e essa liderança nata? Às vezes a pessoa até costuma falar com a liderança calada, né? Isso. Onde a pessoa olha, você já... Eu acho que é mais com exemplos no dia a dia, de treinamentos. Eu acho que o jogador e ali, às vezes com muito grito, muita coisa, até você orientar alguém xingando, gritando, às vezes eu não concordo muito, porque às vezes você até atrapalha. Então você tem que saber um pouco conversar, que tem jogador, até a parte de treinador é mais ou menos assim também, tem que pensar nisso aí. Tem jogador que você já fala bravo, xinga, ele vai... Você faz uma leitura dentro do campo de como aquele jogador gosta de receber... Isso, que às vezes se você falar, gritar ao invés de estar ajudando, você vai atrapalhar. Aquele ali começa a afundar e aí você tem que ter essa percepção. Falando nisso, dentro do campo... Eu não joguei, mas eu vim de uma geração dos anos 80, que era diferente da sua geração. Assim, o craque da minha geração lá, o zagueiro sempre gostava de ser zagueiro também, porque aquele negócio vai começar descendo, chega na zaga, ainda tentei gol também. Mas aí lá tinha, no nosso baba lá, pequeno, a gente morava ali na Conquistinha, no bairro Recreio lá embaixo, e lá saiu um campeão brasileiro, né? Claudinho jogava muito com a gente lá no Baba, e Claudinho acho que ele começou bem depois. Mas aí falando disso que você estava falando de dentro do campo, aí vem uma geração que é um pouco menos profissional. Aí começa a nascer uma nova geração em 2000, mais profissional. E hoje, essa geração, esses meninos, você vê a seleção brasileira. Você faz um recorte da seleção brasileira ali, que tem a 94, que só tinha aquelas feras lá, e a 2002, que brincadeira, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. E a geração agora que a gente ainda tem esperança de Neymar, e essa meninada que a gente chama essa meninada da geração celular, TikTok, mais ou menos. Não é TikTok, mas tem o Instagram, essas coisas que muito... Antigamente você não via tanto isso. O menino falando que, até Tatu falou que na dele, ele tinha um Walkman amarelo que botava fita cassete para ouvir, sabe, lá, as músicas dele lá. Né? Quem tinha que tinha dinheiro. Hoje em dia... E quando esse cara é cobrado hoje, você que pegou essa transição da sua, que já estava virando uma nova geração, e a geração da garotada aí que chegou hoje, você está vendo o Brasil com um cara novo, Estevão, Rafinha, Hendrick, esses meninos novos aí, até zagueiros novos, que Marquinhos tá já na carreira bem longe, já
quase fim de carreira, mas essa transição e dentro do campo, o psicológico desse cara, que é diferente da sua época, a cobrança, às vezes, mas que cobra desse cara, eles não respondem dentro de campo. Como é que hoje em dia, você ainda que está nesse meio de trabalhando assim, bastidores, você trabalha, vê lá, para tratar o mental desse pessoal? Que o físico é fantástico, agora o mental. Hoje nessa parte é um pouco complicado, né? Que às vezes, antigamente, às vezes a parte financeira, você conversava, ó, não precisa ajudar a sua família, ajudar. Hoje, esses jogadores com 15, 16 anos já tá milionário. Então, dinheiro já não é problema, né? Isso. Então, com isso complica muito. Às vezes você tira um jogador desse, na própria base, né? Tira um jogador desse, aí um jogador desse vai lá, reclama para o empresário já vai no presidente, aí começa aí, o treinador já fica sem força, né? Aí é um pouco complicado. Antigamente não, antigamente, nem você falou, não tinha celular. A gente ficava numa concentração, reunia todo mundo, ficava batendo papo. Hoje, não só no futebol, mas em geral, né? Sim. A gente não senta assim para bater um papo. E hoje não, hoje rede se social, tiver né? Sentado, o pessoal, todo mundo sentado, cada um tá com o celular e não interage. Hoje é um pouco complicado para você colocar trabalhar, no né? foco, colocar esses jogadores no foco. Até aqui, para a Vitória da Conquista mesmo, era difícil, agora já no final da minha carreira era difícil porque tinha esses mimos, né? E os caras chamam de tio ainda, né? Tio. É tio, é vô. Ah, misericórdia, né? É o que eu vejo, sabe assim, eu acompanho muito a base, assim, seleções de time, eu vejo isso. Eu vejo a menina, poxa, esses caras, a meninada aí bota... Eu sei que todo cara sonha em ser jogador. E quando chega, então, aí... Mas você vê, como você falou, aí você vê o menino do Bahia, né? O Haaland do Sertão. O menino já tem um contrato, uma multa. O menino acho que fez 17 anos agora. Então, antigamente, o cara era 20 anos. Quando pra sair do... Acho que o único que saiu novo aqui foi Ronaldo Fenômeno. Mas era outra geração ainda ainda foi pra Holanda. Não foi nem pra nenhum centro grande. Extra série, né? Assim, era fora de série, não, né? aí você tira lá em cima, você não vê outro. São poucos. Aí você não vê outro. Hoje qualquer... Como você tem um empresário bom, o cara tá na Europa. Depois você vê, some do cenário. São poucos outros que tá parecendo aquela peneira. Muitos vão para a Europa, mas poucos vingam. E antigamente, poucos iam e a maioria vingava lá na Europa, que tinha time, todo time da Espanha, Itália, que era o campeonato da Inglaterra, que era antes eram da Premier League. Itália, né? Isso, Alemanha. Os caras iam, você é doido, chegava lá, mas os caras já chegavam depois de muito tempo de identidade com o clube. Hoje você pega um menino igual o Ryan do Vasco, que saiu, como muitos saíram, não tem quase identidade com o clube. O Hendrick mesmo do Palmeiras saiu. Não cria aquela identidade para a seleção. Um exemplo, né? Porque aparece jogador aí que você não sabe nem onde é que ele jogou aqui no Brasil. Tem aquele zagueiro ibanês, eu nem sei se jogou aqui no Brasil ou não jogou, né? Sei. Eu também não lembro se ele jogou. Aí a gente tem que... É complicado. É complicado, É complicado. Ô, Silvio, aqui umas curiosidades aí pro pessoal lá de casa que tá assistindo a gente. Umas perguntinhas só para quebrar o gelo, assim. Se você rodou um pouco o Brasil jogando, assim, qual foi assim, um jogador mais talentoso que você enfrentou? Toda vez que você ia jogar, e falou assim, por mais que você tinha essa calma, assim, mas, poxa, aquele cara vai me dar dor de cabeça amanhã, por velocidade, por habilidade. Qual foi o jogador assim, que você precisava assim, pensar, poxa, vem ele? Na verdade, não sei se você lembra, um que tinha no Goiás chamava Araújo. Araújo. Ponta de jogar na direita, né? Era aí rápido demais e tava em uma fase boa no Goiás. Depois acho que ele veio pro Cruzeiro, alguma coisa assim. Sim, foi. E o Serra Dourada, a grama era muito alta. E ali para correr atrás dele era complicado. Você jogou no Goiás lá em que time lá no estado? Eu joguei em 5 times lá. Joguei no Craque de Catalão. Joguei na Napolina, joguei no Rio Verde, Rio Verdense. Joguei no Aparecidense. Tudo isso. Fui campeão lá no Craque de Catalão. Então, quando você via esse homem lá, você vê esse cara correr pra cima de mim, vê essa correria, ele era arisco demais. Acho que ainda jogava, não tinha aquela. Ainda bem que não jogava o que a maioria hoje joga invertido, né? O ponta direita joga na esquerda, que inverte. Então, já cai logo do seu lado, né? Você logo mas ele, muito rápido,
E que nem eu tô te falando, no gramado, naquela época não era padrão, que hoje não. Hoje é padrão, tá, tanto o tamanho como a grama e tal, baixinha antes, não, antes escondia E a o pessoal chuteira falar no que grama alto. o gramado era excelente, era bom, mas a grama era alta. A grama era alta, não, o campo era bom, porém a grama alta Daí, haja pena, as né? dimensões dos não era padrão, né? Não era Depois de uns anos para cá que padronizou. Todos os campos Série A, B é padronizado, mas antes não, tinha um campo maior, tinha um campo menor, né? Diz que o Mineirão também era assim, Sim. mas o Serra Dourada era complicado e com esses jogadores que Aí, tinha. e em São Paulo, você jogou no Marília, disputou o campeonato A1 ou você disputou a principal? No Marília eu tava na A3, A3, na sim. época, A3. Aí do Marília eu fui pro Estrela de Vinhedo, disputei também. Aí de lá foi depois que eu fui para Goiás, em 2000. Primeiro para São Paulo, depois foi Goiás. São Paulo, para depois ir para Goiás. Aí depois que eu já estava aqui, segundo semestre que eu fui para o Sampaio Correia, para esses outros times. Acho que eu ainda vi, peguei algum jogo de você jogando no Sampaio lá. Você disputou a foi série. Campeão lá, foi Série D Série e D. campeão maranhense. Você chegou a disputar aquela série D que o Conquista disputou? Estava na liderança e teve que parar. Você estava aqui ou já tinha ido embora? Aquela primeira que o Vitória da Conquista disputou? A primeira foi em 2008, Que né? parou o campeonato pro Itapu, ter uma confusão. Sim, você sim, tava foi em ali, você tava 2008. Na verdade, ali foi Série C, né? Era C, É, que não ia que tinha outro D, ano que ia criar D, né? Era isso? Tanto que nós ficamos de fora por causa por de um gol. Um gol. Que eu falava, Entrou o fiquei, América Mineiro. eu fiquei com raiva daquele. O campeonato tava aí, o time tava muito bom. Tava muito bom, aí parou um pouco. Aí os pontos que a gente perdeu foi pro Itabuna, que só tirou ponto da gente. Pela janela, foi, só verdade, tirou né? ponto da gente, foi 3-2 aqui dentro, parece, e 2-1 lá, 2-1. Coisa assim e caiu de um golzinho e ficou fora, que ia ser a Série C. Ia ficar os 20 primeiros e formar a Série D. Os 20 primeiros continuavam na C. E os outros eram a Série D, não foi? Mas é assim mesmo. Depois ia descer, né? O da Série B e tal, ia formar a Série C e o ano seguinte que ia formar a Série D. E você também fez, além de ser campeão da Copa Estado da Bahia, né? Você foi campeão no Estado da Bahia aqui. Cinco vezes. E você chegou o Conquista em 2 finais. Uma final que era quadrangular, que foi aquele jogo, o 3-1 com Vitória aqui, que Tatu foi expulso, que foi imitar o cara do basquete, tomou o terceiro amarelo, E aí perde Bahia. Depois teve aquela outra 2015 que o pessoal tem a teoria da conspiração, né? Do goleiro, mas enfim. Mas você estava naquelas 2 finais também do Baiano, né? Que você estava nas 2 finais. A de 2008, né? Nós perdemos para o Bahia também em 2015. As duas estavam e aí o pessoal tem essa teoria aí da conspiração, mas não é só nossa, futebol, não. O pessoal fala que a seleção brasileira perdeu em 98, que entregou para a França e tudo. Até o 7-1, né? A 7-1. Só que, assim, quando a gente joga baba, disputa o Campeonato Amador, a gente quer perder, imagina que perder uma final baiano, que ali abre portas para outros times grandes. Tinha jogador que estava praticamente contratado, fechado com outros times, né? Depois você perde aqui, né? O cara já morre, porque o marketing é aquele negócio, eu tô trazendo um campeão. Sim. Eu não tô trazendo um cara, mas enfim, ninguém foi para lá para perder daquele jeito. É a situação começa, de momento mesmo de um jogo que eu acho que naquele ano, se nós jogássemos contra o Bahia 5 vezes, ganharia assim, perdeu aquela, mas se tivesse mais 5 as outras não 4, perderia. É igual o Brasil, não perderia, a Alemanha, nunca mais eles vão fazer aquilo que aconteceu. E a gente chegou ali invicto. Foi invicto, perdemos aquela partida. Uma partida só, não foi? Mas assim mesmo, futebol, então não tem essas teorias da conspiração. Mas é outra coisa também que o pessoal me pergunta sempre. É normal, Tatu ouve muito. Ouve muito esse negócio lá que... Enfim, eu tava vendo assim, futebol é como a gente tava falando. Hoje em dia, falou de cabeça, além do físico, tem um psicológico. O Fluminense ganhando 2-0 do Vasco, o Vasco na draga que tava, mas mesmo assim, os caras fizeram 2, pronto. Eu acho que quebrou ali um pouco. Eu acho que você é melhor que eu para falar, mas a gente jogando no amador, quando toma 2, já vai com medo. Imagina o cara profissional, poxa, acho que passa na cabeça, vamos tomar mais um. Será que ele vai tomar? Segura, vai. Todo mundo é um ser humano que começa a pensar.
Nenhum cara fica lá, não, rapaz, não, vou continuar jogando, vai dar nada não. Mas acho que passa nesse psicológico, é tanto que o time vira, consegue Abala, virar, né? abala um Abala pouquinho, pouco, aí você cai não sabe a... se você vai. Eu ataco para tentar vencer o jogo ou segura esse empate para não tomar o gol, aí Isso. fica nessa. A gente tava falando no comentário dos bastidores com os meninos sobre isso, que hoje em dia os técnicos de fora, que o Brasil tá cheio hoje, eles trouxeram muito isso, mental, tem que ser uma mentalidade forte para ganhar jogo. Porque antigamente você não ouvia falar isso. Você chegava, botava a camisa, aí você olhava lá, tinha Romário, Bebeto, Miller, Raiz, você tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, o cara falava, pô, como é que ele vai perder esse jogo? Mas aí depois eu descobri, no mental. A concentração no fala jogo. muito, né, nessa parte psicológica, né? Até a ginasta, né? Teve um problema e tal, aí precisou todo atleta de alto nível, chama atletas de alto nível, tiveram problemas psicológicos. Eu vi uma coisa, o Ronaldo falando mais ou menos sobre isso. Aquela episódio dele em 98, né? Sim. Aí o pessoal perguntando ele, e aí, você não tinha acompanhamento naquela época? Ele, que acompanhamento? O pessoal mandava e a gente ia jogar. E você não vai... A gente tem que lembrar que naquela época, por mais que a gente ficasse chateado, mas o cara tinha 21 anos. A carga levando nas costas dele, que ele era o responsável. Porque em 94 ele foi lá, tava com... Mas tinha um Romário. Então tinha um Romário, Bebeto, Dunga. Por mais que Dunga, tá? Mas ele era ele era agora ali o cara, o estrela, o pop, 21 anos e o principal cara do mundo. Era o melhor jogador do mundo, né? Aí o cara, 21 anos, se eu perder, que talvez venha aqui, ele vai somando na cabeça dele, ele passa mal, aí o pessoal, foi vendido. Hoje não, hoje o pessoal fala desse negócio, né? Da parte psicológica, olha mais, mas antes. Hoje em dia o cara tem fisiologista, tem o nutricionista, tem o psicólogo, o staff do futebol. Antigamente era o quê? Era o roupeiro, massagista e o cara que levava só. Não tinha mais nada. Hoje em dia vai um ônibus só de jogador, um ônibus só de staff. Hoje só de staff. Mais análise de desempenho. Staff do que o próprio jogador. Análise de desempenho. O Aras mesmo, quando foi campeão aí na Libertadores, ele falou que teve um trabalho psicológico, ele, né? Para aguentar, acho que teve algumas percas também, que eles perdeu, foi os pais, alguma coisa assim. É porque até então o futebol chegava pra gente, na antiga no rádio. Então sabia, vai entrar o time em campo. Depois você vai na televisão, vai entrar. Você não sabia os bastidores, o vestiário, né? Às vezes quebrar o pau antes do jogo no vestiário, mas ninguém sabe. O cara entra, o cara tá jogando nada hoje. Aí esse dia tava até falando com o Tatu sobre Mbappé. Teve um jogo que parecia que ele não sabia jogar bola. Parecia que não andava em campo. O cara parecia que o cara tinha desaprendido. Imagina, o cara Mbappé. Jogou, né? Parece um cara 2 final de Copa do Mundo, artilheiro de Copa do Mundo, de final. E parecia que o cara era um babeiro. Aí você vê que esses caras são seres humanos, são gente. Sente pressão, sente tempo psicológico, tem a cobrança, hoje em dia esse negócio do jogador da mídia que tem que estar vendendo propaganda. Então, na sua época era mais tranquilo, né? Mas depois. Era mais só jogar e tal, né? Tinha os problemas, mas era mais. Né? Hoje não, hoje qualquer coisa que você faz o mundo tá globalizado, né? Você fez aqui, vai aparecer em outros países, em outros estados aí, então você tem que. E tá pensando nisso tudo. Eu fiz essa pergunta também para ele, vou fazer para você. O estádio, assim, que você chegou à torcida, falou assim, meu Deus do céu, o que é isso, velho? Os homens vão engolir a gente na arquibancada ou no alambrado? Que estádio, assim, você chegou assim, que você falou, poxa, faz diferença jogar com esses caras aqui, com esses caras, a torcida tá em cima da gente. Tem algum estádio, você lembra, assim, que você falou assim, não senti medo, que medo você não vai ser, mas é o calor diferente humano, assim, até aquela emoção, poxa, eu vou querer jogar muito, mas os caras tá em cima cobrando. Tem uns estádios aí que a gente joga, que é apertadinho, onde a torcida fica gritando, é meio complicado. Aqui na Bahia mesmo tem alguns, né? Tem ali em Feira de Santana, quando é pra você jogar assim, é meio complexo, mas o estádio mesmo, voltando lá em Serra Dourada, que eu te falei, em 2002, nós disputamos uma final contra o Goiás, o Novo Horizonte de Ipameri. Ganhamos em casa de 2-1. Ganhamos em casa. Fomos jogar lá no Serra Dourada. Aí, o estádio lotado, eles entraram primeiro. Quando a gente entrou, a torcida tudo
gritando e falando, é coletivo, é coletivo. Eles falando que ia ser um coletivo, né? Dar um baile em É um você. coletivo e tal, foi ensurdecedor esse, até hoje eu lembro desse. Aí perdemos de 1-0 lá, aí foi pros pênaltis e perdemos nos pênaltis essa decisão em 2002. Sim, então no futebol, né, você se sente um cara abençoado, né? Você foi um cara abençoado, por mais que você não chegou, talvez, quem perdeu lá foi os grandes, mas por onde você passou, o pessoal sempre bem quis, né? Você se sente um cara abençoado nessa passagem. Com certeza, eu agradeço a Deus todos os dias acho que mais do que eu merecia, viu? A gente não merece, né? Deus é pela misericórdia, mas eu acho que minha carreira profissional, pelo reconhecimento que eu tenho, aqui na Bahia mesmo, às vezes eu ando, o pessoal fala, Silvio do Vitória da Conquista, Silvio tal, né? Pelo reconhecimento que tem, eu acho que Deus me deu mais do que eu merecia. Vem cá, é uma dúvida que eu tenho, não sei. Foi você que fez o primeiro gol da Fonte Nova, não, né? Você fez um gol, foi você. O primeiro gol de cabeça dessa nova. Na arena, né? Na arena lá. Foi meu. Foi no campeonato. O primeiro gol de cabeça e o primeiro gol de um time do interior. Do interior, dentro da Fonte Nova. Eu lembro que alguém falou. Em 2013. Quando o Vitória foi Vitória? Foi contra o Bahia. Bahia mesmo. Contra o Bahia. Então o jogo maluco lá foi 5-5 ou 6-5? Foi quanto aquele jogo no Barradão? Foi no Barradão, 5-5. Foi em 2008. Aí não podia culpar ninguém. O ataque tava. Os ataques estavam fenomenal. Todos os dois times estavam bons, né? O ataque daquele dia. E era assim, eles faziam. A gente virava, eles viravam e ficou nessa 5-5. Foi um jogo. Agora aquele time nosso de 2008 era muito bom. Muito bom. E a maioria daqui da região. Sim, é o que eu falo. Jogadores da região. É o que eu falei com o Tato. O Tato, apesar de ele ter vindo de Guanabi, ele vem pra. Ele jogou. Mas ele vem. Conquista um celeiro de craques que jogaram fora. Teve Claudinha, campeão, Djalminha jogou fora. Todos saem daqui dos babas da LCD. Muitos saíram da LCDT. Sim. Piolho não chegou a ser contratado pelo Vasco, depois não deu certo a ida dele pro Vasco. O pessoal fala que a mãe pediu para não ir. Não, mas Tenente falou, você conheceu o Tenente, o Luciano Tenente, goleirão. Luciano falou que foi, que ele passou mal, a mãe dele passou mal, ele ficou. Mas aí tem muitos jogadores bons que saíram daqui para jogar em time. Alguns conseguiram, a Pena conseguiu ir para a Europa, jogou no Palmeiras aqui, né, no Rio Branco, Palmeiras, depois foi para a Europa, foi muito bem na Europa. Então, Conquista é um celeiro de jogadores bons. Eu falo que você Conquista foi até um país, dava para passar uma seleção boa para disputar, mas agora eu falo aqui, como você, se quiser, assim, às vezes o juiz sente a pressão, o time da casa, assim, principalmente se o time for grande, você sente no campo que o juiz ali tá nervoso, a falta de experiência do juiz. Eu acho que às vezes não é isso, não. Às vezes assim, o juiz é porque se ele errar, vou dar um exemplo, para o Vitória da Conquista é uma coisa, se ele errar para um Bahia, aí custa muito para ele, né? Custa até não apitar mais. Sim, a gente vê isso direto em Bavi, né? Sim, sim. Tanto que eu acho que agora veio um cara de fora, né? De fora que apitou. E esse negócio dos jogadores que você falou, que eu não celeiro, agora hoje está mais difícil. Hoje está mais difícil até porque ninguém quer passar o processo, que eu às vezes tem um jogador bom, o Amador é um jogador bom ali e tal. Só que quando vai pro profissional, ele vai encontrar jogadores do mesmo nível, só que ele não quer passar aquele processo, ficar num banco. Às vezes o salário não é aquele, que às vezes o jogador, ele quando ele quer ir para um time profissional, ele já deslumbra aquele salário que Gabigol tem, que o pessoal tem, né? E ali não é aquele salário. A realidade não é essa. Aí a realidade não é essa, aí ele, quando chega lá, meio que frustra. Aí bota no banco, aí chega um amigo, por que você não tá jogando e tal. Aí o que acontece? Eles não querem passar esse processo. Aí volta pro Amador, o Amador, principalmente aqui em Conquista, essa região, paga pro jogador, aí o jogador, tô ganhando X lá e não tô jogando, então volta pro Amador, aí no Amador joga alguns anos, aí depois já não tem mais
como ir para o profissional. É mais ou menos assim. Na minha época, assim, que eu via do Amador, que o pessoal saía muito para disputar o Intermunicipal. Municipal e ganhava mais, tinha que ganhar mais do que se fosse pro Bahia. Tinha prefeitura que contratava, principalmente Conceição do Coité, ganhava muito o Intermunicipal, eles contratavam os caras para trabalhar ali e fazer. O cara ganhava um salário naquela empresa e depois. No início do ano, para ficar o ano todo. Muitos caras rejeitaram lá, né? Bahia e Vitória para falar, vou sair daqui com o salário que eu tenho perto da minha casa, para ir lá ganhar, arriscar, ainda ficar em banco, não jogar. Sim. Então ficava. Acho que o último dos jogadores de Vitória que eu conheço, eu não estou lembrado de outro aqui não. Tem os meninos de Poções, está no São Paulo, parece, né? O Marco Antônio, Luizinho, lá do Guarani, que ele começou lá em Tifá. Tifá, professor Tifá lá na ABB, eu vi ele jogando. Aí você vê, ele jogava de atacante, de meia, era o 10, pela habilidade. Aí chega no Corinthians. Vai jogar do 5, de volante, né? De saída de bola. Chega na seleção sub-17, chega na sub-20, aí tá no Corinthians e tá aonde? No banco do Corinthians. Tem que saber a hora, né? Porque aí o cara vai disputar esse mundo gigantesco do futebol. Tem jogador, chega jogador todo dia, nesses times grandes, né? Se o cara não tem a paciência de esperar a hora chegar e a oportunidade dele chegar e ele tá bem no dia, aí complica. Aí o cavalo passa e ele não pegou a ponga. Assim, todo mundo tem, assim, conhece. Você também deve conhecer alguém que, por exemplo, você fala, pô, esse cara jogava mais do que eu, e hoje eu fui profissional e esse cara não foi. Todo lugar tem, né? Esse cara jogava muito e o cara não foi profissional. Você conheceu algum do seu meio lá, que o cara era fantástico, você admirava, você achava que aí o cara não joga? Tem bastante jogadores assim, só que o ser um jogador profissional não é só, são várias coisas, né? Às vezes você fala, o cara é técnico, agora e a parte física? Tem vou nem citar, não é um amigo meu que vai jogar demais, o amador aqui em Conquista. Eu acho que é um dos melhores que já teve aqui. Só que quando a gente ia para um time, a parte física não, aí lá tinha jogadores do mesmo nível dele, técnico, porém sobressaía na parte física, entendeu? Sim. Aí às vezes até fisicamente, um que está com mais vontade, coisa sobressai em um que tecnicamente é melhor. E hoje o futebol é muito isso, físico. Porque o cara pode ser, não tem mais, o cara. Aí fala assim, meu menino é zagueiro também, né? Começou como zagueiro, você tirou já até foto com ele. Aí a gente vê Maguire jogando, lá na Inglaterra, mas o cara tá ali porque o cara deve ter um físico bom, um preparo bom, tem psicológico bom, e tudo bem que não tem aquele, não é a classe, não é um cara, pô, eu já vi, eu falo, pô, Silvio joga melhor que o cara lá, mas o cara lá é um momento, aproveitou o momento. Porque quando a gente além de tudo, às vezes o cara é muito bom jogando, mas o psicológico derruba ele. Chega lá, saudade da família, saudade daquilo. Eu não vou citar não, mas conheço muito que os caras jogavam demais, chegavam lá e falavam, pô, tô com saudade de mãe e pai, vou voltar pra casa. E voltavam os caras fantásticos, os caras de... Não quer passar. Não quer, porque o futebol é aquele negócio que muitos meninos rudes, quando chega lá, às vezes se frustra com qualquer coisa, e se frustrar, o futebol sumir, o futebol diminui. É muito isso mesmo. Às vezes você vê um jogador ali, você fala, pô, como é que ele não foi profissional? Só que são vários fatores que vai te fazer profissional, né? Na essência da palavra mesmo. Às vezes uns não gostam de treinar, outros a personalidade já... Exatamente, não encaixa no local. Encaixa. É igual um trabalho, você chegou no trabalho, não está sentindo a vontade, você não produz. São vários fatores. Vários fatores. Hoje em dia, mais ainda, né, Silvio? Hoje em dia. Tem um amigo meu que faleceu, ele jogava, ele era titular daquele Conquista Azul. Ele era titular do Conquista, era craque, mas aí outras coisas na época ele não deixou ele crescer, porque ele não era evangélico ainda, aí saiu para beber diesel. E o reserva dele era quem? Pena. Na época, o pessoal vai programar pena, mas o cara chega, determinação, força de vontade. O cara foi artilheiro no Palmeiras, foi para a Europa, artilheiro da Europa, artilheiro respeitadíssimo lá no Porto hoje. Isso acontece muitas vezes, tecnicamente nem chega próximo de coisa, mas como diz Tatu, né? Coisas que... Centroavante vive de gol. E zagueiro de não deixar fazer gol, né, Silvio? Deixar. Se pra gente finalizar essa parte das curiosidades, e um técnico que te marcou, assim, você pode escolher um ou mais técnicos que te marcou, aquele que
Você fala assim, hoje se chama aquele primeiro, ou o primeiro professor, ou aquele técnico, assim, se for o melhor técnico que fez dar aumentou um pouco a sua qualidade, te fez enxergar que você também poderia jogar na zaga. Na verdade, dos principais técnicos aqui é o professor Elias, que teve aqui. Assim, os números dele aqui, se a gente for olhar friamente os números dele aqui, e com ele, não sei se é a confiança que ele passava, sim, os campeonatos que joguei com ele foram, sim, os melhores que tive aqui. Eu mantinha sempre uma regularidade nos campeonatos, mas, sim, com ele, às vezes o time nosso não era aquele time 2019 mesmo. Começou o treinador, sim, e o time nosso não era assim, aquele super time. Só que em 2019 ele chegou e passou confiança e tal. Nosso time chegou à semifinal e saímos por erro de arbitragem. Sim, saímos da semifinal lá contra o Bahia de Feira por erro de arbitragem. Lembro aquele jogo, eu lembro. É um dos treinadores e ele brinca até que fala que tem olho clínico e realmente ele para mudar um jogo, para olhar um jogo, eu fiquei chateado com ele, mas ele rejeitou o Vasco. Não botou o áudio lá. Esse áudio rodou na cidade todinha. Fique tranquilo. Eu não aceitei a proposta do Vasco. O Vasco perdeu, né? Mas Renato Gaúcho que deu sorte. Mas o professor Elias, o caráter é bom. Os trabalhos dele, principalmente a visão que ele tem de mudança. Às vezes, em 2008 mesmo, teve alguns jogos que estava apertado. Contra o Feirense mesmo aqui, ele tirou um jogador, trocou um jogador por outro. Para quem olha de fora, trocou 6 por meia dúzia. Como que e esse jogador chegou, mudou o jogo e fez o gol da vitória nessa época. Ele foi contra o Feirense aqui. Aí é a visão que o treinador de mudar o jogo. Fala pro pessoal aí de casa, né, que como é essa visão. Antes você tava lá dentro do campo, aí você ouve a arquibancada xingar, burro, tá mudando o cara, aí você vê que, poxa, o cara tá mudando certo, mas o pessoal lá não tá no dia a dia nosso, tá pra ver aí, e hoje aquela visão que você tinha dentro do campo e a visão que hoje você é crítica, assim, também, às vezes você tá fora do campo, mesmo assistindo na televisão ou até no próprio estádio. Na verdade, a gente olhando de fora, não, é que nem você falou, não tá no dia a dia, não sabe, às vezes já treinou até alguma coisa ali, né? Sim, situações de jogo, em né? cima disso, eu tenho até uma situação engraçada. Foi em agora eu não vou lembrar, foi 2017, era Eduardo Bahia, o treinador aqui. Foi 2017, eu cheguei depois, o time já estava montado aqui, não tinha começado não, mas já estava montado. Sim. A Copa Estado e tal, já estava montado. Aí eu estava na reserva, nesse campeonato. Estava na reserva, teve alguns jogos, e aí teve um jogo aqui contra o Atlântico de Salvador. Sim, lembro. Um Atlântico de Salvador, e o jogo estava 0-0. 0-0, e com 10 minutos de jogo, Eduardo olha para mim e o jogo tava morno, Eduardo olha para mim e fala, aquece. Aí eu olhei assim, estranhei, né? Jogo morno, 0-0, é colocar um atacante, né? Início do jogo mesmo, primeiro tempo. Com 25 minutos, Eduardo me chama, vamos, Silvio. Eu fiquei ali aquecendo uns 10 minutos, assim, só de coisa. Eu falei, não vai me colocar agora. Eduardo me chama e fala, vamos, Silvio. Eu falei, quem vai sair, professor? Ele vai sair, era Vander, o número 9, o atacante. Eu falei, professor, não, o atacante faz 3 zagueiros ali e tal. Quando subiu a placa, passar o 9, entrar o 4, quando subiu, mas o estádio todinho vaiou e chamou de burro. Doido. Que isso, tal, mas vaiou, foi um som só, vaiando e chamando de burro. Esse jogo nós ganhamos 5-0 esse jogo. A mudança de um centroavante para um zagueiro. Aí depois do jogo e falando que estratégia isso, muda, o torcedor muda rapidinho. Aí né? O pessoal nas redes sociais, eu nunca vi um negócio desse, como é que ele pensou em uma coisa desse e tal. Aí ele colocou 3 zagueiros, liberou os 2 alas. Os 2 alas, o time chega mais presença de área. O primeiro gol a gente fez de cabeça, de cruzar, eu toquei, do Sivaldo fez, aí abriu, né? Aí
Aí depois disso, não saí mais do time. O time jogou com 3 zagueiros o restante do campeonato todo. Deus, graças a Deus. Tem... Mas aquele negócio. eu até falei com ele depois, professor, se não tivesse dado certo, eu e o senhor não tava nem mais aqui. É aquele negócio. É que, com certeza, se desse errado, ia aquele negócio. sobrar pros dois. Aconteceu no jogo lá do Vasco Fluminense, que Renato tira o melhor do Vasco e bota dois atacantes. Aí Nesse último agora foi o foi, Fluminense. tirou o melhor, aquele 11, esqueci o Sim, nome sim, dele. um colombiano lá. Isso, cara, muito bom, Aris, cara vertical, aí deixa aí o cara, pô, o cara perdendo o jogo, tira um cara que tá melhor. Aí, né? só que é aquele dia a dia, ele faz a leitura, né, Silvio, do como tá o jogo aí, poxa, Como é o que tá o time dele jogo? tá jogando assim, se eu tirar minha referência, o 9, bota o zagueiro, bota um 3, libera os ala, ele não tá preparado pra isso. Aí, né, Foi aí. futebol é isso mesmo, aí futebol é um xadrez, né? México, depois que eu encontrava, professor, aquele dia lá. Fala aí, professor, se eu estiver na arquibancada, eu chamava você de burro também. Eu estranhei, eu que entrar, eu estranhei, imagina. Tem mano da arquibancada. Legal, né? Essas histórias são boas, né, Silvio? Essa foi. E, Silvio, assim, também fiz essa pergunta, vou fazer pra você. Como chegou na sua cabeça, assim, tá na hora de parar, tá bom? Você fez a reflexão, você chamou a família, você pensou muitos dias, falou assim, hoje chega e o pessoal já tá te chamando de Highlander, né? O homem imparável, o Silvio imparável. E quando você chegou você se preparou, pediu orientação a Deus, família, como é que você chegou a esse momento? Porque acho que é difícil pro jogador de futebol. É difícil. Agora, a minha eu estendi bastante, né? Sim, 22 eu estendi anos. até por não ter lesões, Sim. deu para mim estender bastante. Aí eu já vinha pensando em parar há alguns anos. Aí só que às vezes quando fazia um campeonato bom, aí o pessoal não dá para ir mais um, aí ficava, né? Aí em 2019 mesmo eu tava pensando, até conversei até com o Tatu, ele conversou comigo, eu falei, Tatu, acho que esse ano também eu vou parar. 2019, né? Foi. Aí fizemos um campeonato bom, tive até entre os melhores do campeonato, Foi. né? Aí tinha um jogador que chegou aí, era de Brasília ele, eu não conhecia ele. Aí ele tava no último jogo lá, ele tava no banco. Aí ele chegou pra Tatu e falou assim, ô Tatu, fala com o Silvio pra não parar agora não. Aí Tatu me falou, né? Aí aquilo ficou na minha cabeça, ficou martelando, eu paro, não paro. Aí eu falei, não, vou continuar. Aí o que me determinava continuar ou não era o campeonato. Sim. Eu falei, se eu fizer um bom campeonato, eu continuo. Depois do campeonato eu decido. Aí assim veio, né? 2020, aí 2021 eu falei, não, vou parar. 2021, parei. Aí quando foi para começar o de 2022, Ederlane me ligou. O pessoal me ligou, Lima, Ederlane, falou, Silvio, você parou mesmo? Eu falei, parei, não quero mais. Ele falou, volta, moço, volta que nosso time, a parte financeira tá ruim, vai ter muitos garotos, volta pelo menos pra você ajudar. Aí eu falei, eu vou pensar. Aí faltando mais ou menos uns 10 dias para começar, mais ou menos isso. 10 dias para começar, não, desculpa. 10 dias para apresentar. Sim. Eu falei, eu acho que eu vou voltar. Aí ia apresentar na terça-feira, na segunda eu liguei para ele, falei, não, eu vou retornar, presidente. Ele falou, retorna que vai ser de grande valia isso no meio ali do grupo. Aí eu voltei mais por isso, Sim, para tentar ajudar o pessoal mais. Eu sempre tento, né? Confiança você, Tatu, Sim. eu sempre de confiança de Ederlane. Aí você decidiu parar, pegou essa nova carreira aí de personal e no poder público, na Secretaria de Esporte, gerente de esporte, coordenando esse negócio. Na verdade, aí 2022, aí eu também, o funcional, os treinos, já estava fazendo, né, com o pessoal. Porém, o futebol eu não fiquei um ano sem nem bater baba, jogar amador, Sabático mesmo, né? Sabático. Aí o que eu tava fazendo? Jogava às vezes um vôlei, Sim. e para não perder, né? Um vôlei e bike. E sim, aí, eu acompanho, eu acompanho você nas redes, só já vi você muito de bicicleta, mudou aí, de vez. Aí mudei, aí fui pra bike,
ocupar a o mente, vôlei, né? Sempre tanto uma atividade, né? aí o pessoal me cobrava, aí sumiu, o que que tá? Não tá nem jogando bola mais. Aí fiquei um ano. Aí depois comecei a retornar de novo Sim, sim. aos babas. Aí um jogo ou outro amador aí. Aí eu. O time aí vai disputar a Série B, hein? Foi receber o convite? Eu não recebi o convite para voltar aí. A Série B que o Anderlan tá. Na verdade eu recebi, né? Recebi, mas falei com o presidente. Falei, não, presidente, profissional não dá mais não. Vou ajudar de outra maneira aqui na torcida. Nem nos bastidores lá, né, como coordenação, Não. alguma coisa, não? Lá no Pode ser que eu ajude de alguma maneira sim, né? Mas treinador de zaga. Tem um treinador de goleiro, tem um treinador de defesa. tem muitos times que tem, né? De treinador. O Flamengo mesmo tinha É. de bola parada, Bola né? parada, O Rodrigo Caio, acho que era Derlan, auxiliar. Falar pra Derlan, chama o homem pra treinar Não, esse pessoal da zaga aí. Mas ele sempre me chama. Eu mesmo que não. Ele sempre chama tanto para jogar ou como para trabalhar. Ele fala. É um legado, ultimamente mesmo ele falou, quando querer trabalhar, é só falar e. Isso aí, velho, não apaga porque tanto você como Tatu tem um legado no time, uma identidade com o time. Ele sabe disso, da hombridade de vocês, da fidelidade de vocês com o time, em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Tava aí. Aproveitando o gancho que você hoje está coordenador lá de esportes, assim, a gente tem uma liga muito forte aqui em Vitória. Vitória da Conquista tem muitos campeonatos que são disputados, mas a LCDT sempre foi um charme. Muita gente deixou de ir para o Lomantão para assistir a LCDT, né? Prefere ir para a LCDT. Como é que tá hoje assim, o futebol e o esporte em geral em Vitória da Conquista? Como é que você vê hoje? Eu tô na gerência, né, com o pessoal lá, e esse ano que a gente tá procurando fazer algumas coisas, algumas atividades, porque antes o esporte era vinculado com a Secretaria de Cultura, né? Sim. Aí quando foi em junho, desvinculou, fez uma secretaria, né? Só Secretaria de Esportes. Eu entrei em junho, nosso secretário Chico Estrela, Luciano Pina, que inclusive é presidente da LCDT, e aí ele faz alguns campeonatos. Agora mesmo ele está lá na Lagoa das Bateias com um campeonato feminino. Tem um campeonato feminino, tem um campeonato de servidores. Bom. Aí tem a LCDT, né? Essa parte do futebol, mas também tem outros campeonatos, outras coisas aí, outras modalidades que a gente procura. Não olhar só o futebol. Sim, o futebol. O pessoal até fala, mas vai olhar só para o futebol e tal. O futebol a gente vai olhar para todas as áreas, né? Sim. O futebol às vezes tem mais visibilidade, porque sim. Natural, porque o país nosso é esse. O país, né? Cultura, é um cultural, o futebol. Às vezes vai ter mais visibilidade, mas a gente procura lá, que nem eu te falei no início, lá no Edivaldo Flores mesmo, tem todas as modalidades lá e o pessoal, as crianças, tudo gratuito. Tem mais de 500 crianças lá fazendo atividades e idosos também tem aula de dança para idosos, tem várias coisas lá para a gente incentivar o esporte. E é importante a cidade ter, porque isso fomenta outras coisas em torno do esporte, né? E também tira a criança daquela ansiedade, a pessoa que não está fazendo nada, a criança tem um tempo de qualidade, um tempo de convivência, de maturidade ali, fazendo outro esporte. Eu adorava quando eu meu menino para beber, ele ficava 2 horas longe de tela. Sim. Porque 2 horas compartilhando com outros amigos, aprendendo de um esporte. E não só falar do futebol, que aqui em Vitória é muito forte, mas os outros esportes já foram. Tem que recuperar, porque o vôlei já revelou pessoas, basquete era famoso, handebol, vários. Eu vim do meu tempo, daqui eu tinha intercolegial, né? Intercolegial, né? Que a gente disputou o campeonato pelo o Gotti, o Abdias Menezes, tinha normal, tinha o centro integral, então disputava e sempre vários esportes. Aí o futebol é um esporte mais simples, já você faz um campinho, mas os outros esportes requer mais investimento. Sim. Mas esses projetos, principalmente ali no Edivaldo Flores, acho que tem karatê, capoeira, parece. Jiu-jitsu, tem várias. Judô, tem várias. Vôlei, é um leque bem grande de esporte para quem não gosta de futebol. Tem vôlei, tem basquete, lá. Tem judô, jiu-jitsu, tem várias outras coisas para você fazer o esporte, para você levar seu filho. Como é que
entrando aqui nessa área do secretário, né, do coordenador, lá, do gerente. Como é que uma mãe faz, ou um cidadão conquistense faz para ter esse acesso lá, Silvio? Lá é só chegar lá no escritório, né? Tem uma ficha Fica lá mesmo no no Edivaldo? Edivaldo Flores. Ah, Aí tem uma ficha, né? Tem essas atividades. Ela vai ver mais ou menos melhor. o que o filho se identifica, né? Podendo fazer até duas atividades. Que bom. Faz um futsal, depois vai ali, faz um karatê, uma capoeira, Sim, mas que bom, que aí bom. vai lá, faz é tudo gratuito, né? Faz a Importante para a ficha, comunidade. né? E aí vê o que se identifica e faz. E também sobre esse que você falou, que tinha vôlei, antigamente Sim, tinha, vôlei, o basquete. pensamento da secretaria e de Chico, né? O secretário é fazer uma seleção Sim, de todas as modalidades e tinha que antigamente. tinha. Esse é o pensamento dele. Ele falou que tinha antigamente essas seleções e o objetivo dele é montar umas seleções, uma seleção de que vôlei, bom. basquete, Parabéns para ele por entendeu? esse pensamento aí. Aí nós estamos correndo aí para que isso dê certo. Que bom. É bom, esse esporte, eu sempre falo, esporte é sempre bom. Aí você vê, tem as potências mundiais nos Jogos Olímpicos, porque dedica a vários esportes. Sim. Aí você vê, todo país grande tem os meninos desde pequenininho, leva os seus filhos para fazer algum tipo de esporte. alguma Está envolvido atividade em alguma atividade esportiva. E no Brasil, como a gente tem a cultura do futebol, o pai quer botar logo na escolinha. Aí hoje até as meninas estão chegando também para o futebol, que deveria também é muito mal, o apoio é muito pequeno, eu acho, Precisa, pro né? feminino, mas precisa Mais começar apoio. numa base menor. Sim. E quando você chega a menina só entra com 17, a gente já perdeu aquela base dos 10 anos, 11, que vai fazendo aqueles fundamentos até chegar Só quando o tá menino tentando chega. mudar Tem que isso, mudar né? essa Pra cultura, né? começar, De que a menina pode jogar futebol, sim, como ela joga vôlei, como ela joga basquete, como faz natação, judô. isso. Tem feminino muito forte. E o Brasil é muito forte nesses outros esportes. E o futebol, a gente vê que as meninas são guerreiras, porque o apoio é muito mínimo pro futebol. E as meninas conseguem chegar, o Brasil consegue, vai ter a Copa do Mundo em 27 aqui no Brasil, né, Sim. feminina. Tomara que até lá Sim. eles melhorem. Melhor. Se bom, para a gente estar chegando no final aqui, eu vou deixar aqui agora. Eu queria que você falasse um pouco hoje, Silvio, quem é Silvio, o cidadão civil, casado, filho, quiser mandar a mensagem para o pessoal, falar quem é Silvio fora dos campos. Na verdade, sou casado, né? Não tenho filho, mas sou casado. Minha esposa, Lucy, você conhece, Prima da minha esposa. é prima, né? É. E é isso. Tô ali, tô à disposição também do pessoal. Tô sempre lá no Edivaldo Flores, até porque agora nós não temos ainda a Secretaria Física, Sim, assim, para a gente estar lá na Secretaria de Esporte, mas hoje eu tô ficando lá no Edivaldo Flores, né? Até para coordenar, para gerenciar essa parte aí das crianças. que bom. Quem tiver vontade pode ir lá e pode conversar, a gente conversa um pouco, a gente pode orientar alguma coisa que Beleza. precisar. E Silvio, o personal, fala então, também, se você quiser falar do seu projeto como personal, quem quiser te procurar, procura onde? Eu tenho essa turma, né? Treino lá no Edivaldo Flores mesmo com essa turma. O horário? É de 7 às 8. Às vezes não. Tem homem, mulher, casal. Lá a gente tem mais casal, né? sim. O casal vai junto, tal. A gente não só a parte física, mas a gente distrai a cabeça. com É uma certeza. turma boa. Vai ser bem legal. Quem tiver vontade pode ir lá de 7 às 8, segunda, terça, quinta e sexta. Silvio, muito obrigado, velho, por sua participação, por esse carinho por nós aqui. A gente só tem a agradecer você por sua humildade, a mesma pessoa que é dentro do campo, fora do campo, jogador, ex-atleta, hoje secretário lá na prefeitura. Muito obrigado por você dispor seu tempo para vir aqui dar essa força para a gente. E muito obrigado e que Deus te abençoe. Fica aqui a lembrança, né? Tu tem o que? Uma mensagem direto do nosso amigo lá? Pronto, lá nosso amigo Anderson, São Paulino, viu? Anderson é casado com a Cruzeirense, da Multi Importados, Atacados e Varejo, fica ali no Mercadão, né? Ali no antigo,
lá no Mercadão, na antiga, perto da Feira do Paraguai, chamada, naquela rua. E queremos agradecer a ele que está nos apoiando aí. E a você de casa, muito obrigado por acompanhar. Se você gostou, compartilhe. E boa noite a todos. Boa noite.